Olá, pessoal, boa noite. Estamos Boa aqui noite. mais uma noite, né, com mais um convidado para continuar a nossa webinar Descobrindo a Farmácia, né? Então, estamos aqui, né, inicialmente com 18 participantes, o pessoal vai começar a chegar agora, já que iniciou. Então, é o seguinte, pessoal, para quem não conhece, né, a instituição, para quem não conhece a Univisa, né, porque esse evento é um evento livre, é um evento aberto, né, independente do público, qualquer um pode participar, né, com inscrições gratuitas. Então, a Univisa, né, o Centro Universitário da Vitória, é uma instituição com quase 50 anos de existência, né, com 50 anos de existência já na cidade, bem consolidada na área do ensino superior. Então, nós, né, que fazemos parte da Univisa, temos o prazer de recebê-los aqui nessa plataforma, né? Então, na segunda-feira, nós iniciamos um webinar Descobrindo a Farmácia, né? Então, ou seja, é um webinar que está aí disponível tanto para alunos quanto para não alunos, né? Quem quer ter um pouco mais de conhecimento a respeito do mundo farmacêutico, quem quer descobrir um pouco mais do que é o curso, do que como os farmacêuticos trabalham, né? Qual é o dia a dia de trabalho. Então, essa temática aí dos genéricos é uma temática, né, que vocês vão ver daqui a pouco, né? Ela vai desde a pessoa que trabalha diretamente com a venda do medicamento até a pessoa que desenvolve, que produz, que faz os controles de qualidade. Então, é muito amplo, né? Eu posso dizer, né, que o genérico é muito importante, né, na cadeia produtiva, né, e de empregabilidade do farmacêutico também. Então, essa webinar, ela vai até amanhã, né? Então, amanhã nós estaremos com o professor René Duarte, né, um professor da UFPE, que é pesquisador, né, na área de fitoterapia, né, também na área de saúde pública e farmacologia. Então, ele vai estar com a gente amanhã discutindo aí as questões da ansiedade e também alternativas, né, não farmacológicas e à base de plantas medicinais que podem ser utilizadas, né, para o controle dessa ansiedade. Então, seja quem está aqui hoje, né, já está automaticamente convidado para participar amanhã da nossa webinar também. O professor Carlos Eduardo, né, que é o nosso convidado de hoje, né, ele possui graduação em farmácia pela UFPE, tem mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas também pela pós-graduação em ciências farmacêuticas da UFPE. Atualmente é professor, né, do nosso curso, né, de farmácia. Ele é professor de algumas disciplinas relacionadas à produção de medicamentos e também supervisor de estágios, né? O professor ele tem experiência, né, em análise e controle de medicamento, atuando principalmente nos seguintes temas: biodisponibilidade, desenvolvimento de métodos analíticos, análises de cromatografia e espectroscopia, tanto de medicamentos quanto de agrotóxicos, né? Então, o professor Carlos Eduardo também, né, ele já trabalhou em centros, né, de biodisponibilidade e presta muita consultoria também, né, a algumas indústrias farmacêuticas no desenvolvimento de métodos analíticos. Então, é uma pessoa muito competente, né? Ele é um professor que eu sei que posso contar, que sempre está à disposição do nosso curso de farmácia, né? Então, duas boas-vindas ao professor Carlos Eduardo, né? E repasso a palavra aí para que ele possa fazer as considerações e iniciar aí o dia de conversa, né? Então, hoje a gente vai saber se de fato, né, as pessoas que têm dúvida, né, Carlos Eduardo, vai saber a confiabilidade que um genérico tem, né? Boa noite a todos. Boa noite, Danilo. Primeiro, agradecer o convite, certo? Sempre é bom estar discutindo um tema tão importante e relevante para a área farmacêutica e também para a área social no Brasil, né? Já que, como a gente vai ver, os medicamentos, eles trazem, além, né, da qualidade desses medicamentos genéricos, eles trazem uma acessibilidade à população esse produto. Principalmente, atualmente, que a gente está vivendo uma crise, nesse momento de pandemia, a gente vai encontrar, né, cada vez mais um quadro de desemprego maior no Brasil, e aí com o medicamento de um preço mais acessível, com a mesma qualidade, que a gente vai discutir isso aí, né, e tentar desmistificar alguns conceitos que a população tem sobre isso, né? Então, a gente consegue tratar bem desse tema e tentar, né, sanar algumas dúvidas que vocês venham a ter aí durante a nossa discussão. Fiquem à vontade durante a nossa conversa, né, de interagir, de perguntar, que Danilo vai estar lá ligado nas perguntas e a gente vai estar tentando responder ao máximo, né?
E no final também, os que ficaram durante a apresentação, a gente vai ter um tempinho que vai discutir e tratar um pouco mais sobre esse tema. É isso aí, Danilo. Justamente, eu reitero aí as palavras do professor Carlos Eduardo, né, com relação às perguntas, né? Então, vocês têm aí um tópico, né, que vocês podem fazer perguntas, né, através de um chat. Eu consigo ver as perguntas aqui e posso repassar, né, de uma forma imediata aqui já para o professor e entrar na discussão, né? Então, fiquem à vontade, né? Eu sei que esse é um tema tanto para profissionais quanto para pessoas que não são da área, né? Quanto para estudantes, é um tema instigante, né? Então, porque a gente convive diariamente, né, com o consumo de genéricos, vai a uma farmácia, você tem um leque de opções de medicamentos para escolher, né, e você não sabe, muitas vezes, né, qual é o medicamento que você vai escolher, se escolhe pelo preço, se escolhe pela marca, né? Então, qual é a diferença que existe entre eles, né? Se existe essa diferença, de fato, ela repercute na eficácia? Então, é isso aí que o professor Carlos Eduardo vai trabalhar hoje. Então, fique à vontade aí, meu amigo. Vamos embora. Então, eu já vou começar a apresentação, certo? Para a gente dar início à nossa discussão de forma mais ordenada, ok? Então, só quero que você me certifique que está tudo certinho aí, está chegando a apresentação direitinho? Tá ok. Beleza. Então, vamos lá. Ó. Como a gente já vem discutindo, a gente vai. E aí eu já queria que vocês começassem a botar lá no chat, lá, se vocês acreditam que os medicamentos genéricos são confiáveis ou não. A gente discutindo esse tema e no final eu queria ver qual era a posição de vocês sobre isso, né? Claro que aqui a gente não está criando em ponto, né? A gente vai trazer informações, né? Ciências para vocês, normas regulatórias, né? Que foram impostas e que são trabalhadas e são cumpridas para que o medicamento se torne genérico, né? Então, nada aqui que a gente está falando são coisas que Carlos Eduardo criou, que Danilo criou, né? São baseados em fatos, né? Em artigos científicos, em resoluções, em normas nacionais e internacionais. Então, é bom a gente deixar bem claro isso, né? E também na observação clínica, no dia a dia também, algumas coisas a gente vai observando, né? Então, ó, alguns, né, quando a gente começa a conversar com as pessoas sobre medicamento genérico, a primeira pergunta tem: o medicamento genérico é eficaz? Ou seja, ele tem aquela qualidade, ele tem aquela ação desejada, né, dentro das características adequadas? Aí, quando a gente começa a explicar, eles perguntam: e o que é bioequivalência? Que a gente vai te explicar durante a nossa discussão. Outro tema muito importante: o que é o que é intercambiabilidade? O que é o medicamento intercambiável? Né? Que a gente vai discutir também bem isso aí. O que é ser genérico, certo? A gente vai discutir essa definição desses medicamentos que a gente tem, certo? De forma geral no Brasil, certo? A gente tem um medicamento de referência, temos o similar e temos o medicamento genérico, certo? De forma popular, certo? Alguns medicamentos similares e o de referência, muitas vezes, eles se tornam na parte comercial, tem essa denominação de serem medicamentos éticos. Mas na resolução, nas normas da Anvisa, não tem essa terminologia. A gente trata de medicamentos de referência, né? E os medicamentos similares e medicamentos genéricos, certo? Só para a gente dar uma discutidazinha isso aí. Qual o caminho que ele vai fazer, né? Como ser genérico? A gente vai discutir isso. E o que é equivalência farmacêutica, que são ensaios que são feitos com medicamentos, então a gente vai discutir isso durante o nosso percurso, né? No final da discussão, acho que a gente vai estar conseguindo entender bem o que cada um desses termos aqui, tá bom? Então, essa política dos medicamentos genéricos, certo? Veio no Brasil em 1999, né? Está fazendo 21 anos, ano passado foi 20 anos de medicamentos genéricos, que quem é da área, ou quem estuda, né? Quem está na área há mais tempo, ou quem estuda a história da farmácia no Brasil, essa política de medicamentos genéricos veio a transformar, certo? A indústria brasileira.
Hoje a gente tem indústrias enormes, né, com qualidade internacional. Um dos fatores foi esse investimento no governo, né, e essa exigência técnica de qualidade que deu um avanço muito grande na qualidade dos nossos produtos, né? Então, o medicamento agora para ser registrado, né? Agora, quando eu falo lá no início da lei dos medicamentos genéricos, e atualmente continua, ele tinha que passar pela equivalência farmacêutica, bioequivalência, e depois ele poderia ser intercambiável com medicamento de referência, né? Então, o Brasil veio estabelecer esse padrão, certo? Que veio se adequar às maiores agências, né, internacionais que têm de controle de medicamentos. Então, a gente veio se emboilar os padrões mais elevados a nível internacional. E com isso aí, por que criou-se medicamento genérico? Para que isso, né? Além da produção de medicamentos, né, como o Danilo já falou na abertura, né, que geram uma variedade de marcas, geram uma concorrência, certo? Ela veio baratear o preço do medicamento. Isso é importante, certo? Mas baratear com qualidade, segurança e eficácia. Isso é o que a lei de genéticos traz, certo? No mínimo, certo? A lei, certo? Medicamentos genéricos, 9.787 de 1999, ela vem trazendo que, no mínimo, medicamento genérico tem que estar abaixo, certo? 35% do medicamento. Né? Então, um valor considerável. Então, se você fazia uma compra de R$100, né, na farmácia, agora você vai pagar para ter o mesmo produto, né, sendo genérico, vai pagar só R$65. Né? Uma compra de R$100 vai ficar um cálculo mais simples. Né? Então, veja a economia que é gerada. No mínimo isso, né? A gente sabe que ela veio avançando bem além disso e gerou uma concorrência maior, inclusive gerando a queda do preço do medicamento de referência, né? Porque ele não passou a ter exclusividade no mercado, passou a ter outros concorrentes, né? Mais uma vez eu repito que a lei prega tem a qualidade, segurança e eficácia. A gente vai ver essa discussão, certo? Então, primeiro a gente tem um medicamento de referência, certo? Eu vou dar uma falinha sobre isso, né? O medicamento de referência, ele passa por uma série de ensaios para garantir sua segurança e sua eficácia. Então, ele vai passar por ensaios pré-clínicos, né? In vitro, em animais, depois passa para ensaios clínicos, fase 1, 2, 3 e 4, né? A 4 já é a comercialização desse produto, e isso leva um certo tempo, em torno de 10 a 15 anos, normalmente, para um produto ser lançado no mercado. E aí, esse medicamento de referência, esse medicamento, né, que se chama de medicamento inovador, ele vai ser registrado nas agências, né? Chega no Brasil, é a Anvisa que reconhece ele, se ele estiver de acordo com as normas, ele vai ser registrado e o Brasil respeita a patente, né? Então, vai ter a patente que vai proteger a comercialização dele durante o período que ele considerou ganhar essa patente, que é em torno de 15 anos, certo? 12, 15 anos. E aí ele vai ter exclusividade no mercado nessa produção. O que acontece é o seguinte, né? Uma vez que passou o tempo da patente, ou seja, venceu a patente, né? Então, o Brasil, né, que respeita a patente, tem alguns países que não respeitam, mas o Brasil que respeita a patente, ele começa a produzir, né? Ou ele está habilitado, as empresas nacionais estão habilitadas a produzir um medicamento genérico e o similar. Então, aquela molécula que antes era exclusiva, aquele que gerava um produto exclusivo de uma empresa, passa a ser acesso, né? Dá acesso às outras empresas a produzirem produtos com ele. E aí vem a produção dos medicamentos similares e genéricos, certo? Depois eu vou falar um pouquinho dos similares também. E aí, ó, para que um medicamento seja genérico, ele tem que ser equivalente farmacêutico. Que danado é isso, né? O medicamento equivalente farmacêutico, ele tem que passar por ensaios em laboratórios, de acordo com a sua forma farmacêutica. Para quem não sabe o que é forma farmacêutica, né? Uma forma bem simples, é o produto final, certo? Elaborado. É uma cápsula, é um comprimido, é um xarope, certo? É uma solução, ok? É um gel, é um creme. Então,
aquele produto, para ser equivalente farmacêutico, ele tem que comparar um comprimido de captopril com um comprimido de captopril, certo? Não pode ser um comprimido com uma cápsula, tem que ser na mesma forma farmacêutica, na mesma dosagem, certo? E aí, eles podem ter, certo? Ou não, os mesmos excipientes. É o que muda entre o medicamento de referência e o similar. O que são excipientes? São substâncias adjuvantes que vão dar, certo? O formato, estabilidade, características da formulação, mas não vão dar a ação do fármaco, certo? O fármaco tem que ser exatamente a mesma molécula e na mesma quantidade, certo? E tem que possuir a mesma forma farmacêutica. Alguma pergunta, Dani? Não, já está corroborando aqui com comentários, né? E quando a gente começou, aí já teve. Cadê? Eu acho que. Deixa eu ver o nome aqui. Ana, né? Ana Vitória colocou assim, né? Ele já respondendo ao tema, né? Exatamente o que você falou agora, né? São genéricos que são confiáveis, são sim, possuem o mesmo princípio ativo, a mesma dose e a mesma forma farmacêutica, né? Então, de fato, Isso né? aí. Está confirmado aí, né? É isso Então, tem mais mesmo. comentários, a professora Alcina aqui, né? Mandando um abraço para a Olha, gente. seja bem-vindo. Ilana, Um Délia aqui, eu abraço. creio que são confiáveis, equivalentes aos de referência. Então, aqui está todo mundo também nesse mesmo barco aí. Vamos embora aprender por que eles são de fato confiáveis, né? E a É Manuela isso mesmo. também está mandando um abraço aqui para a gente. Um abraço para todos. Tem Maria também, saudades aqui. Ó. Boa noite, queridos professores. Então, Um abraço, Maria. Então, nós vamos, ó. E isso tudo, certo? Culmina com o estudo em humano, certo? O medicamento genérico, ele passa pelo estudo em humano também para garantir, certo? Suas características de segurança e eficácia em humano. E aí, certo? Mesmo que seja indiretamente, que eu vou mostrar isso depois, mas ele passa pelo estudo. Ele é administrado sempre comparado com o medicamento de referência. Então, quando ele faz a equivalência farmacêutica em estudos em laboratório, ele vai ser comparado, né, e ser avaliado juntamente nos mesmos ensaios com o medicamento de referência, certo? Provando em laboratório, para a gente ter um produto com qualidade, né? Mostrou-se que ele tem qualidade, tem uma certa segurança, agora a gente vai avaliar em humano. Então, vem a bioequivalência, onde ele também é administrado, né? Tanto medicamento referência, quanto candidato a genérico, que a gente chama de medicamento teste nesse momento. E aí, ele sendo aprovado, ele passa a ser um medicamento genérico. Então, ele é bem analisado, bem, né, criterioso nas suas análises, mostrando que ele tem a mesma dosagem, a mesma forma farmacêutica, não é isso? E exatamente o mesmo fármaco. O que pode mudar são os adjuvantes, certo? As características básicas, né, que a gente consegue enxergar logo de cara um medicamento genérico, é essa taxa, né? Essa linha, né, amarela, com o nome azul, medicamento genérico em um G bem grande, né, destacando, sempre vai ter o número da lei, certo? Abaixo do nome do produto, lei de medicamento genérico, e medicamento genérico, ele não tem um nome fantasia, certo? Ele vai ter o nome da substância, certo? Diferente do medicamento de referência, diferente do medicamento similar, que vão ter nomes fantasias, certo? Então, se é um medicamento de amoxicilina, é amoxicilina 500 miligramas, certo? Se é um medicamento de cetoconazol 200 miligramas, então é cetoconazol 200 miligramas, certo? Não é. Agora, se é um medicamento de ivermectina, é ivermectina 6 miligramas, né? Que está todo mundo atrás de ivermectina. Vamos lá. Mas ele vai seguir o nome da substância, a lei e essa taxa, né? Que caracteriza bem dentro da embalagem, o medicamento genérico. Então, de longe, você já enxerga que o medicamento é genérico, certo? Isso é uma característica importante dele. Né? Aí eu pergunto a vocês, por que os medicamentos genéricos são mais baratos? Né?
Geralmente, a gente tem, de forma geral, que um produto mais barato é um produto que não tem uma certa qualidade, não usou matéria-prima tão boa, né? Para ter isso, porque geralmente você diz, o que é bom é caro, né? A gente vai ver que nem sempre é isso que acontece, certo? O medicamento genérico, ele é mais barato porque, certo? Ele não precisa passar por todas as fases que o medicamento inovador, que se tornou um medicamento de referência, passou, certo? Então, ele não vai passar por aqueles 10 anos de estudo da molécula para ver toxicidade, parâmetros farmacocinéticos, eficácia, dosagem, né? Curva dose-resposta e a ação desse fármaco de forma mais ampla, seus efeitos colaterais adversos, e aí vai, né? Para gerar aquela bula que a gente conhece, já está pronto aquilo. Então, ele vai só ser comparado um produto e avaliado as suas características em laboratório e suas características farmacocinéticas, que é o caminho que o fármaco faz e essa velocidade que ele faz no corpo. Se for igual, então, a mesma molécula chega na mesma quantidade, na mesma velocidade, então, consequentemente, ele vai ter a mesma ação que o medicamento de referência, certo? Então, ele não vai passar por esses estudos, ó, desenvolvimento da molécula, já foi desenvolvido, já passou pelos exames pré-clínicos, já passou pelos exames de fase 1, 2, 3 e 4. Então, ele pula isso aí tudinho. Isso aqui são milhões de investimentos, são anos de estudos, certo? Moléculas aí, em média, 12 a 15 anos para serem gerados um produto. Então, por isso que o medicamento de referência, que é o inovador, ele é mais caro, porque ele passou esse tempo todinho sendo investindo, né, em pesquisas de ponta, com alto nível, né, gastando bilhões para entrar no mercado, e aí ele tem que ter o retorno disso, e ele tem o retorno durante o período, né, de vigor da sua patente. Uma vez que a patente é quebrada, aí nós podemos começar a produzir medicamentos similares e genéricos desse mesmo medicamento, certo? Então, como a gente já tem essas informações todinhas, a gente já pula. Alguma pergunta, Eduardo, Danilo? não tem uma colocação, né, para fazer a respeito da questão das patentes, né? E normalmente quando a gente está dando aula, né, surgem muitas perguntas a respeito de patente e às vezes até algumas indignações, né? E eu costumo dizer assim, as patentes, elas de fato, né, devem existir, né? Porque se você parar para pensar, né, o quanto tempo foi investido para desenvolver um medicamento, quantos milhões foram investidos para poder desenvolver esse medicamento, né? De fato, aquela empresa, né, que desprendeu tempo, raciocínio, estudo, pesquisa para desenvolver aquela molécula, ele tem que ter um benefício em relação a ela, né? E esse benefício é um período em que ele próprio, só ele possa produzir aquilo, ou ele repasse a patente para outra empresa, né, poder produzir, ele venda o produto. Então, a patente é uma forma justa, né, de retribuir Isso. aquela empresa ou pesquisador que proporcionou à sociedade um novo medicamento, né? A gente sabe que o medicamento, ele não é só um produto, né? Ele é um produto para a saúde, né? E ele é um bem que ele fica para a humanidade. Então, ou seja, no momento que a patente expira, né, toda a cadeia produtiva do mundo inteiro, ela tem o direito de poder fazer o medicamento. Então, ele passa a ter o medicamento ele passa a ter um acesso bem maior à população, né? Então, por quê? Porque não mais uma empresa apenas produz, né? Agora todas as empresas podem produzir. Eu lembro que no tempo que eu trabalhava na Rede Guararapes, né? Lá mais ou menos 2011, 2012, o Guararapes nem existe mais, né? A rede. Foi no tempo da quebra de patente do Viagra, né? Então imagina aí a repercussão que foi, né? Porque foi engraçado, né? Porque é o seguinte, o Viagra ele tinha, né, o domínio de todo uma clientela, né? Tanto é que hoje todo mundo que se refere ao sildenafila chama de quê? Não, o Viagra, né? Ou azulzinho, né? Ou O azulzinho ficou azulzinho. famoso. Hoje mesmo eu Mas vendi o assim, azulzinho. pronto, lembra do Viagra, porque o Viagra, ele de fato foi um medicamento, né, que gerou muito lucro, né, para a empresa. O Viagra é da Pfizer, eu não lembro se é da Pfizer, parece que é. É, é. Gerou muito lucro para a empresa, né, e de uma forma imediata, né, praticamente quebrou a patente
no outro mês já tinha um portfólio enorme de genéricos e similares do Viagra, só esperando a patente quebrar. Quando a patente encerrou seu prazo, imediatamente diversas empresas já estavam produzindo sildenafila, como similares, como genéricos. Então, para você ver, o medicamento ele fica sob patente por determinado tempo, mas depois ele cai no domínio público. E esse domínio público faz com que, né, a oferta desse medicamento aumente e o preço, consequentemente, caia também, né? Então, mas a primeira empresa que produziu, ela teve uma detenção de patente, ela recuperou, né, o dinheiro investido e deixou para a sociedade aí um legado, né? Eu digo aí o caso do Viagra, né? Muita gente pode se referir ao sildenafila, né, apenas por uma questão de impotência sexual, mas a gente sabe que a questão da sexualidade também é saúde, né? Então, uma pessoa que tem problemas de ereção e consegue, né, manter essa ereção por conta de um medicamento, né, consequentemente ele traz aí qualidade de vida para ele, bem-estar também. Né, o sildenafila também é utilizado, né, não só para a questão da ereção, tem doenças cardiológicas que são tratadas com ele, né, em baixas dosagens. Então, ou seja, foi muito importante, né, essa questão da quebra do Viagra, assim também como várias outras moléculas, né? Então, foi só uma observação aí. Beleza, só para complementar, o sildenafila também ele é utilizado para doenças pulmonares crônicas, certo? E utilizado em grande volume. Recentemente eu coloquei uma farmácia, né? Estou adentrando nesse ramo empreendedor e chegou um indivíduo e pediu 10 caixas de sildenafila com 4 unidades. Eu fiquei meio assustado, né? Um jovem, aí disse é para o meu pai, aí falou da doença, e aí eu fui pesquisar, e eu já sabia, já porque eu tinha feito, coincidentemente, o último artigo que eu lancei também foi sildenafila, que a gente fez um estudo de doseamento do teor do medicamento de referência, genérico e similar, para ver se tinha o mesmo teor, e a gente pegou de forma, né, de acessibilidade, né, o que teve mais facilidade de pegar, comprou os mais baratos e comparou com referência, e mostrou-se que tem o mesmo teor do fármaco nas formas farmacêuticas, certo? Dentro do que está recomendado, que é 5% para mais e para menos ali, em comparação com o medicamento de referência. Né? Então, mostrando mais uma vez que é uma questão bem segura, né, o produto. Mas esse artigo, inclusive, eu publiquei em janeiro desse ano. Vamos seguir, né? Então, o medicamento, coincidentemente, né? A gente está discutindo as coisas aparecendo. Coincidentemente, eu não... desculpe, agora voltando, né? O medicamento genérico, ele vem tornando isso mais fácil, porque ele pede, né, como o Dani bem falou, né, também acrescentou de forma bem clara, né, que ele passa por essas etapas tudo de um medicamento, né, inovador, e o medicamento genérico não passa por isso, ele vai só para o desenvolvimento farmacotécnico, faz o ensaio de equivalência farmacêutica para garantir sua qualidade e segurança a nível laboratorial e depois a bioequivalência em humano para garantir também essa qualidade, segurança e eficácia, certo? Então, são ensaios que vão garantir a qualidade do produto, mas o desenvolvimento do produto mais grosso já foi feito, por isso que ele é mais barato, certo? Aí, os medicamentos genéricos são seguros? Sim, né? Por quê? Né? Eu diria que são mais seguros quando eles vão para o mercado do que o medicamento de referência. Porque ele já está no mínimo 10 anos, lá 12 anos, 15 anos no mercado com o medicamento de referência. Então já se conhece até os efeitos adversos que não se conhecia quando o medicamento foi lançado. Já tem um conhecimento daquela molécula, né, naquela dosagem, bem maior do que quando ela foi lançada. E um conhecimento prático e clínico em amplo, né? Bem mais amplo do que os estudos feitos de fase 3, né? Então, a gente tem essa amplitude de informações maiores. Aí, o medicamento genérico é a reprodução dele, né? Então, ele passa pelos testes farmacopêicos, né? Os testes oficiais, de acordo com a sua forma farmacêutica, né? Utiliza o mesmo princípio ativo, que a gente já viu na mesma dosagem, exatamente a mesma molécula, né? Se a amoxicilina trihidratada, o medicamento de referência, o medicamento genérico vai ser a amoxicilina trihidratada, certo?
Se é diclofenaco de sódio, é diclofenaco de sódio. Não pode ser diclofenaco de potássio. Já é outra molécula. Então, é exatamente a mesma, certo? E aí são realizados os testes em laboratório, que é a equivalência farmacêutica, e em humanos, que é a bioequivalência, certo? Que é o estudo que garante realmente a segurança e a eficácia do produto, né? Os medicamentos genéricos, né? Eles demoram mais, são menos eficientes do que o medicamento genérico de referência? Não, né? Eles têm o mesmo tempo de ação. Uma das coisas que o estudo de bioequivalência que a gente vai discutir daqui a pouco, em humanos, ele vai avaliar não só a quantidade da substância que vai chegar na corrente circulatória sanguínea para fazer a ação do fármaco, certo? Mas a quantidade e a velocidade com que isso acontece, né? Porque você pode chegar a 100 miligramas em uma hora, como pode passar uma semana para chegar a 100 miligramas. Consequentemente, o comportamento vai ser diferente no organismo. Ok? Então, existe essa necessidade de que a gente mantenha, né, dentro desses parâmetros, essas concentrações do fármaco para que ele tenha essa velocidade e essa quantidade adequada para que tenha o mesmo efeito do medicamento de referência. E como é que isso é feito, a gente vai discutir daqui a pouquinho, certo? Esse insight. O medicamento genérico pode apresentar alergia ao medicamento de referência não? Ou vice-versa, né? Sim, certo? Você pode fazer uso do medicamento de referência, ok? E apresentar alergia e fazer uso do mesmo produto genérico que não tem alergia. Por que isso? Lembra que eu falei a vocês que, né? Eles têm a mesma molécula, mas os recipientes, os adjuvantes da formulação são diferentes. Então, às vezes, você está usando uma cápsula, um exemplo bem simples. E aí tem um corante que você é alérgico. E no outro medicamento referência não tem esse corante, então você não vai apresentar alergia àquele produto. Certo? Nos recipientes mudam que podem, sim, haver alergia em um e no outro não. Como também você pode ter alergia ao genérico e não ter alergia à referência por conta dos recipientes, né? Mas cada vez mais tem-se esse cuidado também de botar recipientes com características bem semelhantes, né? Até porque a própria farmacotécnica e tecnologia farmacêutica exigem que tenha essas qualidades para que o produto apresente, né, características lá nos ensaios do laboratório semelhantes, né? Então, as propriedades são bem semelhantes. Mas questões questões de corantes, alguma substância ou outra podem mudar a natureza dela, né? E aí podem apresentar algo desse gênero. Ok? Um exemplo, certo? Medicamento genérico de referência pode ter lactose lá como diluente, um comprimido, e no referência e no genérico não ter. Tem amido. E aí o cara que é intolerante à lactose pode, de repente, ter um desconforto, né? No trato gastrointestinal, com medicamento de referência, e no medicamento genérico, não. Então, isso é importante estar observando, que às vezes não tem nada a ver com a substância ativa, mas sim com os recipientes. Então, não tem a ver que o pessoal diz, o medicamento não presta porque eu tive isso. Não. Né? O pessoal diz, eu não se dou com esse medicamento. Realmente pode acontecer algo relacionado aos recipientes, mas não vai relacionar a eficácia da substância ativa, já que ela é a mesma lá dentro. Tá bom? E na mesma quantidade. Os medicamentos genéricos são tão eficazes quanto o medicamento de referência? Sim, a gente já discutiu isso, né? E já sabe agora que eles têm a comprovação da sua eficácia, né, no medicamento genérico através dos estudos de bioequivalência são feitos em humanos. Certo? Então, eles são avaliados em vivo, em pessoas como a gente. Inclusive, eu já fui voluntário de estudo, como também já fiz vários estudos desses aí, né? Não sei se Danilo já foi voluntário também, lá Eu quando era na época. fui voluntário também. Eu já fui voluntário de estudo de bioequivalência, né? Era muito comum, né? Estudante da área Era, de farmácia lá na UFPS e voluntário, né? isso, Ou seja, já isso. usaram o nosso corpo, né, para poder administrar um fármaco e avaliar aí o perfil farmacocinético, né? A gente pode dizer que participou em todos
Os âmbitos da pesquisa, né, Danilo? Com certeza. Já foi pesquisador, já foi voluntário, então a gente está bem, né, ciente do que a gente está falando. Então, os estudos são realizados, né, ensaios de bioequivalência, a produção do medicamento, certo? Processo de fabricação em si, né, na empresa, segue as normas, as boas práticas de fabricação, igual segue o medicamento de referência, então ele vai atender às mesmas normas, certo? Então, o rigor técnico da produção é o mesmo. A qualidade da matéria-prima de avaliação, que muita gente contesta, diz, matéria-prima segunda, não, é a mesma, né? A gente sabe hoje que a Índia, né, e a China são os maiores produtores de substâncias químicas, a química refinada, então as substâncias, a maioria são importadas. Eu comprei da Alemanha. Quando você vem, a empresa da China ou da Índia está produzindo, vai para a Alemanha e importa para a gente, né? Então, assim, a qualidade é a mesma. E não é porque é da Índia e da China que não tem qualidade, né? A gente tem tecnologia de ponta lá, né? Principalmente a Índia nessa área de produção de fármacos está bem avançada. Aí, e apresentam a mesma composição quantitativa e qualitativa, ou seja, a mesma substância na mesma quantidade, na mesma dosagem, certo? Por isso que caracteriza a sua eficácia igual ao medicamento de referência. Eduardo, eu tenho uma contribuição, né, a dar. Inclusive, existem muitos medicamentos, referências e testes, referências e genéricos, que são produzidos na mesma planta industrial. Ou seja, existem empresas, né, que ela produz o referência e produz o genérico do seu referência, né? Acontece isso algumas vezes, ou ele pega e contrata, né, ou subloca uma planta industrial, ou compra uma planta industrial de pequenas empresas e produz um genérico, né, só que da mesma empresa. Então isso acontece muito, né? Às vezes a empresa ela tem o genérico do seu referência, porque isso ele pega aí duas fatias de mercado, né? Pega a fatia das pessoas que optam pelo medicamento referência, mas também pega a fatia de pessoas que optam pelo medicamento genérico. E ele consegue ganhar também dos dois lados. É uma estratégia mais comercial, né? Então, isso aí tem muita relação até com o que Pedro comentou aqui. No começo eu pulei aqui o comentário dele, Eduardo. Ele diz aqui, ó, se um paciente vê um medicamento referência por R$40 e um genérico por 8, ele vai preferir o de referência, porque, como o professor disse, acham que valor alto é o mesmo que eficácia, né? E a gente está vendo agora que não, né? A gente já foi respondido, inclusive, que os genéricos aí, eles têm um preço mais barato, no mínimo 35% mais barato, no mínimo, do que um de referência. Justamente porque tem várias etapas do desenvolvimento que o genérico não precisa fazer, porque o de referência já fez, né? A primeira vez, quando descobriu a molécula, testou em animais, testou a eficácia em pessoas e já deu ali de bandeja, né? Podemos usar até esse linguajar, já para outra empresa produzir. Então, toda essa etapa que é mais cara, né, foi pulada, né? Então, você agora ficou só com a parte mais barata do desenvolvimento, que é a parte farmacotécnica, né? Isso aí, Danilo. Pronto, consegui agora. Agora estou feliz que eu consegui visualizar minha tela normal. Quando eu estava lendo as perguntas lá do slide, sem estar vendo o slide direito. Eu consegui agora estou feliz. Aprendendo, mexendo no aplicativo, né? Mexendo e aprendendo. Vamos lá. Agora dá para ler, né? Como são realizados esses estudos de bioequivalência? Agora eu consigo ler a pergunta total. Como eu falei a vocês, inicialmente, para que a gente tenha uma segurança do produto, né, e a qualidade desse produto, ele é avaliado em laboratório, através dos ensaios de equivalência farmacêutica. São ensaios rigorosos, seguindo as normas da farmacopeia e resoluções, certo? Dentro desses estudos, também, a gente tem um perfil de dissolução, que avalia a liberação, né, de algumas formas farmacêuticas, quando assim são aplicáveis, né? E aí vão avaliar a liberação do fármaco da forma farmacêutica, e isso em laboratório, quando ele vai liberando a velocidade e a quantidade, certo? E isso vai comparando se é um medicamento de referência também, que é feito o mesmo teste, e compara os dois para ver se são iguais, ou semelhantes, né?
E aí tem uma margem, né, que a gente pode tratar isso aí, no final a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso, para que pode variar um pouquinho, não é exatamente 100% igual, né, mas bem semelhante. Caso aprovado o estudo de equivalência farmacêutica em laboratório, é que a gente vai fazer o teste humano, né? Aí realiza os estudos de bioequivalência. São realizados em estudos em humanos, com voluntários, né? Como o Dani já falou, a gente já participou como voluntário. Eu trabalhei durante 12 anos no Centro de Bioequivalência, então fiz um pouquinho de estudos de bioequivalência, né? Fiz meu mestrado na área, meu doutorado, fiz uma parte de pós-doutorado também com essa bioequivalência, com processos farmacocinéticos, né? E aí, ó, depois você vai, uma vez que aplica isso em seres humanos, você vai coletar suas informações, seus dados e avaliar os parâmetros farmacocinéticos. Para quem não conhece farmacocinética, ela vai tratar o caminho, o percurso e essa velocidade desse medicamento no organismo, certo? É a passagem do fármaco pelo organismo. E aí a gente vai ver a quantidade que ele chega na corrente circulatória sistêmica, a quantidade máxima que ele vai atingir, que a gente vai chamar de C máximo, que é a concentração máxima, e o tempo que ele atinge essa concentração máxima, que a gente chama de T máximo. São parâmetros de velocidade. E a área sobre a curva, que vai dar a quantidade, certo? No gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco, ela vai ter a quantidade e a velocidade. Então, isso é importantíssimo para que a gente compare com o medicamento de referência, se ele está chegando na mesma quantidade e na mesma velocidade, disponível para agir no local de ação. Se ele tiver, então ele é bioequivalente. Ele pode se tornar um medicamento genérico, certo? Porque ele comprova sua segurança e sua eficácia. E isso através de uma avaliação estatística, certo? Que é feita após as análises. Então, a gente tem, certo? Um gráfico semelhante a esse, ó. Quando a gente administra um fármaco por uma via extravascular, por exemplo, você vai tomar um comprimido por via oral, certo? No início, se você coletar o sangue, na hora que você administra o medicamento, você não vai ter nenhum resíduo desse fármaco, a não ser que você tomou antes, na corrente circulatória. Se for coletar o sangue no braço do indivíduo, né, não vai ter o fármaco ainda. Então, ele vai aparecer, porque tem que se liberar da forma, a forma farmacêutica tem que desintegrar, liberar, né? Ele tem que ser absorvido, passa por efeito de primeira passagem, pelo fígado, para ir para a corrente circulatória sistêmica. De forma resumida, né? Ele passa, tem todo um trajeto para chegar na corrente circulatória. Então, com o tempo, ele vai chegar até atingir, ó, ele começa, né? Até chegar na concentração máxima, que é C máximo, e aí tem um tempo que ele atinge, que é o C máximo, certo? Que é o tempo que ele atinge a concentração mais elevada na corrente circulatória, né? E aí, ó, esse ASC, que é a área sobre a curva, se a gente desenhar essa curva aqui, ó, farmacocinética, a gente tem, preencher aqui, a gente tem uma área, certo? Dessa figura, e essa área representa a quantidade do fármaco que chega. E quando a gente vai comparar o medicamento de teste de referência, a gente vai avaliar se há diferenças estatisticamente significativas entre o medicamento teste, que é candidato a genérico, ou similar, que a gente vai falar um pouquinho agora também, e o medicamento de referência, certo? Aí eu pergunto aqui, ó, né, que não era nem para estar dando doente aqui, mas já dei, vamos voltar aqui. Os estudos de bioequivalência são exclusivos para medicamentos genéricos. Bioequivalência e biodisponibilidade relativa são estudos semelhantes, certo? Na prática, são idênticos. Então, eles não são exclusivos medicamentos genéricos. Por quê, certo? Os medicamentos similares também passaram a ser cobrados os estudos em vivo, certo? E hoje, todos os medicamentos que estão na lista da Anvisa de medicamentos equivalentes são medicamentos que, né, claro, se são obrigados, que a gente vai saber, tem normas que alguns produtos, eles são isentos de teste de bioequivalência, certo? São bioisentos, e aí é outra história. Mas, de forma geral, grosso modo, todo medicamento similar, né, que está lá na lista, ele também passou pela equivalência farmacêutica e a bioequivalência, a biodisponibilidade relativa, certo? E isso veio, né, lá em 2013, ó, uma resolução da diretoria colegiada, né, a RDC
134 de 2003, veio tratar, certo? Esse foi o passo que veio tratar do registro de medicamentos similares. Claro que algumas classes houve um avanço nisso aí, certo? Antibióticos mesmo já começou a ser cobrado já o registro já com a bioequivalência. Mas, de forma geral, como é que ele tratava? Para quem não sabe, o medicamento no Brasil ele tem um registro válido por 5 anos. Então, você produz o medicamento, faz todos os ensaios, leva um dossiê para a Anvisa e eles avaliam e liberam o registro desse medicamento por 5 anos. Se a empresa quer continuar, certo? Então, ela tem que revalidar isso de 5 em 5 anos, esse registro, né? E aí, a Anvisa lançou o seguinte, ó, todo produto que for lançado no Brasil, certo? Após 1º de dezembro, que foi lançado, né, que a gente já passou, de 2004, é obrigatório para os medicamentos similares, certo? Por referência, os medicamentos genéricos já era obrigado nessa época ter a equivalência farmacêutica e a bioequivalência. Os similares, não, certo? Os similares só eram obrigados a ter a equivalência farmacêutica até 1º de dezembro de 2004, né? Na segunda renovação desse produto, ou seja, se ele lançou dia 30 de novembro, beleza, de 2004, ele não precisava ter a equivalência. Então, em 30 de novembro, né, de 2009, essa é a primeira renovação dele, ele tem que apresentar a equivalência farmacêutica. Em 30 de novembro de 2014, ele tinha que apresentar a sua biodisponibilidade relativa. E na segunda renovação, ó, sob prescrição médica, né, não isento dos testes de bioequivalência, então ele tem que fazer a biodisponibilidade relativa, que é exatamente o ensaio igual à bioequivalência, certo? É tanto que as normas da Anvisa hoje tratam biodisponibilidade relativa e bioequivalência como sinônimos, né? E aí, ó, dentro desse contexto, certo? Só para que a gente saiba, até, certo? Dezembro de 2014, que a gente já passou, todo medicamento similar que estava era obrigado a fazer o teste em humano, já foi feito, né? E aí a Anvisa lança uma lista, certo? E essa lista ainda é atualizada por quê? Alguns produtos deixaram de ser comercializados, e para ser comercializado tem que atender a norma, né? Aí passam, de repente resolvem fazer por uma demanda de mercado, né? Porque tem que ter um retorno. Só para que a gente saiba, certo? Um estudo de bioequivalência farmacêutica, né? Isso eu estou dando dados de 2014, 2015, pode ser que esteja um pouquinho desatualizado, mas era em torno de 30 mil reais, né, equivalência farmacêutica, certo? A forma farmacêutica sólidas, que é mais comum. E aí, para equivalência, para bioequivalência, certo? A gente já pula de 30 mil para 300 mil, certo? Dependendo do fármaco, chega a valores bem mais altos. Então, um valor bem mais considerado, bem mais elevado fazer os testes em humanos, são mais complexos, certo? Então, a empresa às vezes faz a equivalência, mas às vezes pelo retorno financeiro daquele produto, ela achava que não era necessário investir 300 mil para continuar com esse produto no mercado. Então, mas por uma nova demanda, ela viu que era, então ela faz, né? Aí ela fazendo, ela passa a renovar o registro, né? Faz o novo processo na Anvisa e passa a comercializar ele. Como também as empresas que venham, né, a começar a produzir um similar daquele produto, ela também vai e entra na lista de equivalentes lá, farmacêuticos. Certo? Eduardo, Oi, pode falar. pronto, era isso que eu ia falar, nessa questão da intercambiabilidade, né? A importância. Aí tu projetou na hora aqui justamente essa RDC. Então segue aí. E aí, ó, como o medicamento similar, certo? Ele passa agora a fazer os mesmos ensaios, né? O medicamento de referência, ele passa também a ser intercambiado ao medicamento de referência. Então, o medicamento similar é equivalente ao medicamento de referência também, certo? E aí, minha gente, a gente passa a ter agora produtos com qualidade, tanto medicamento similar como genérico. Carlos Eduardo, quando vou na farmácia, né? Agora eu vou direto, que eu tenho a minha,
Mas quando eu ia comprar, aí né, também oferecendo aos meus clientes, quando ele vem e pergunta qual é o melhor, né? O pessoal tem muita dúvida, né? E tem uma insegurança muito grande ainda, porque às vezes era um similar, né? E eles botam na cabeça que o similar tem um nome fantasia, um nome de marca, eles acham que é um produto melhor do que o genérico. E não é, são exatamente o quê? Idênticos, não é nenhuma referência, né? Então, o pessoal quer comprar um produto que vende muito, nimesulide, dipirona. O pessoal, eu quero a original. Se não tiver o nome dipirona lá no negócio, eles não querem. Se tiver o nome fantasia, né? Já tem outros produtos, Simelide, que é da nimesulide, que é um similar que pegou um nome de mercado, né? Podem dizer a empresa, já estou dando, né? O pessoal quer ele, só quer aquele, né? Então, porque acha que aquele é um medicamento original e o outro não é original. Todos são originais, né? Existe uma classificação de acordo com medicamento de referência, similar e genérico, mas todo mundo é original daquela empresa, daquela especialidade, né? Então, a gente não pode estar... Pode falar, Dani. Uma coisa que eu até comento com meus alunos também é o seguinte, né? Você vê, assim, quanto recentes são essas normas, né? Uma norma aí de 2014, trazendo intercambiabilidade, uma norma de 2017, que passou a exigir bioequivalência, né? De medicamentos similares, ou seja, os Estados Unidos, né? Ele lançou um medicamento genérico em 1960, chegou no Brasil quase nos anos 2000, né? 1999, né? Quase 30 anos depois, o Brasil traz o genérico para cá. Então, ou seja, você vê como a gente anda assim lento ainda em relação, né, a essa questão dos genéricos. Isso já poderia estar, né, muito mais efetivado aqui no Brasil. Uma coisa importante é o seguinte: você até comentou aí, né, às vezes chega cliente perguntando, né, qual é o melhor, ou se tem diferença, né? Então, só que é o seguinte, com essa paridade agora, né, já que todos devem ter os mesmos estudos, e antigamente não existia isso, né? Similar tinha um estudo diferente do genérico, que tinha um estudo similar próximo ao do referência. Só que agora, como todos têm o mesmo estudo, né, já que, porque eu ficava meio que indignado, disse, poxa, como é que um medicamento, que é um produto que vai tratar a saúde do outro, né, pode não ser confiável? Isso não existe, né? Não existe. Então, ou seja, a partir de agora, como todos os medicamentos, eles têm um estudo de bioequivalência, né, que é o estudo com seres humanos, avaliando quanto tempo o fármaco passa na corrente sanguínea, a gente pode dizer que todos possuem a mesma qualidade. E qual é o que o cliente pode escolher agora? O mais barato. E ele vai garantir que está levando para casa um medicamento eficaz. Antes você chegava, tinha uma referência de 100, um genérico de 70 e um similar de 30. Aí o que é que a pessoa faz? Né? Ou vai no meio termo, né? Porque acha que não, tá? Eu não vou nem no mais caro porque o bolso pesa, não vou também nesse barato que não faz efeito. Era o que o cliente pensava, né? O que o paciente pensava, principalmente uma pessoa que não, de fato, sabe essa diferença, né? Que é uma grande parcela da população. Então, com essa igualdade em relação aos testes, né? O cliente de olhos fechados pode escolher, eu quero o mais barato, né? Então, os medicamentos similares, né, Eduardo? Eu acho que você já, nas farmácias, já encontra as caixas aí com um EQ na embalagem, né? Esse EQ aí, ele quer dizer que o medicamento similar, ele é equivalente ao de referência. Então, ou seja, todo medicamento similar que tem um EQ, você pode já tem a garantia de que é compatível com o genérico, é compatível com o de referência. Então, ou seja, pode comprar sem medo qualquer um deles. Tanto é que tem uma pergunta aqui, Eduardo, vou passar para tu, né? Deixa eu ver aqui. Ana fez uma pergunta, mas já foi respondida. Aí tem Maria aqui dizendo, já ouvi muitas pessoas que o genérico não presta. Como podíamos explicar para alguém de uma forma simples que ambos têm a mesma eficácia e segurança? De uma forma bem simples, né? Qual seria a forma que você poderia dizer, né? Para a pessoa que, de fato, né, ambos têm a mesma eficácia e segurança. Você vai dizer que o medicamento foi testado em pessoas, certo? E que ele é produzido com as mesmas condições de medicamento de referência, na mesma quantidade, na mesma dose.
e passa exatamente pelos mesmos ensaios de qualidade, né? Exatamente, né? É isso de forma bem simples, né? Para que a pessoa leiga consiga entender, né? Que não adianta você falar que tem a mesma disponibilidade, que é bioequivalente, que é equivalência farmacêutica, se você aí leva tempo para você fazer que a pessoa entenda. Tem uma outra pergunta aqui de Lana, né? Que tem diferenças nas quantidades dos recipientes utilizados, né? Eu acredito que até tu já comentou no começo, né? Mas se quiser reforçar. Os recipientes, eles podem ter uma quantidade diferente, mas não tão grande, né? Porque são feitos ensaios que vão avaliar, tipo, né? Peso médio, a gente não pode ter um comprimido tão diferente do outro. Até porque vai influenciar nas características posteriores, né? Dureza, friabilidade, né? E imagine se você fizer um comprimido bem maior do que o outro, até para atrapalhar no processo de administração, né? Se você observar os medicamentos similares e genéricos, eles tentam até imitar até a cor, o formato, né, para tornar aquilo mais semelhante ainda, para dar uma confiabilidade e até uma segurança, dizer, uma forma de marketing mesmo, pessoal do produto, né, da empresa, tornar ele mais semelhante. Porque aí dá uma sensação que aquele produto é igual ao outro, né, fisicamente, que às vezes não tem muita relação. Mas pode sim ter pequenas relações, alterações, com certeza vai ter, certo? Não é igual, não, exatamente. Beleza. Pode seguir. Ok? Pode seguir. Não, acho que tu fechasse mesmo com essa questão de intercambiabilidade. Ok, gente? Então, a gente falou um monte de estudos, né, de bioequivalência, biodisponibilidade comparada, biodisponibilidade relativa, e aí eu vou trazer um pouquinho para que a gente entenda o que é esse estudo, certo? Agora eu vou falar um pouquinho mais tecnicamente, mas que dê para a gente entender esse processo, certo? Nesse estudo, você sempre vai fazer um estudo que vai comparar o medicamento referência com o medicamento teste, certo? Há uma comparação entre os dois, certo? Então, aí você vai comparar a eficácia e a segurança desses medicamentos através de um estudo farmacocinético, certo? Onde a gente vai administrar esses dois produtos e aí eu vou mostrar a vocês como é o desenho desse estudo agora e quais as características. Danilo foi voluntário, eu também fui, né? Depois, eu fui voluntário e pesquisador do mesmo estudo, Danilo, acredita? Acredito. Mas, na época eu era estudante, né? Iniciação científica, então você tem que realmente doar o sangue, literalmente, ao processo, né? São estudos extremamente controlados, que você vai criar meios, certo? Onde vai padronizar ao máximo as condições para que o que gere diferença na quantidade do fármaco e velocidade que chega na corrente sanguínea seja os produtos e não as condições ambientais que são geradas, certo? Então, como Danilo e eu fui, a gente ia para lá para o hospital, se internar, antes de ser internado, passava por uma bateria de exames para comprovar que a gente era o que saudáveis, estava com os parâmetros, né, bioquímicos e clínicos dentro dos parâmetros aceitáveis para participar de um estudo desse. E posterior também ao estudo, a gente também fazia essa mesma bateria de ensaios para comprovar essa segurança no processo, né? E aí, a gente tenta criar um estudo o mais padronizado possível, certo? Então, o cardápio era padronizado, a hora da administração, com a quantidade de água, os tempos de coleta exatamente idênticos, para que não houvesse diferença entre um produto e outro, né? Então, ó, um estudo, aqui eu tenho um exemplo de um estudo com 24 voluntários, certo? Então, você vai fazer um estudo de bioequivalência, o desenho clássico dele é um estudo cruzado, certo? Aberto e aleatório. O que é isso, né? Ele é aberto porque tanto o pesquisador como os voluntários sabem o que estão tomando, certo? Ele não vai avaliar a eficácia clínica desse medicamento diretamente, ou seja, a resposta clínica. Ele está mostrando em indivíduos saudáveis, ele vai ver a quantidade e a velocidade que chega na corrente circulatória que torna disponível para a ação do fármaco, né? Isso comparando medicamento de referência e o teste, certo? Então, peguei um exemplo aqui de 24 voluntários
E aí eu vou dividir ele em dois grupos, um grupo com 12 e outro também com 12, grupo 1 e grupo 2, certo? E vou dividir esse estudo em duas etapas, certo? Que a gente chama fase 1 e fase 2, certo? Primeira fase, segunda fase, como está na imagem aqui. E aí, ó, na primeira fase, certo? Vocês vão entender agora porque é cruzado. Na primeira fase, o grupo 1, certo? Tomou o medicamento de referência. E o grupo 2 tomou o medicamento de teste. A segunda fase, eles se cruzam. Quem tomou o medicamento de referência passa a tomar o teste, quem tomou o teste passa a tomar o referência. E como é que é feita essa segunda fase e essa primeira fase? Existe um intervalo de tempo entre essas fases, que é o tempo do washout, que é o tempo de depuração, de eliminação do fármaco do organismo, certo? Que é, no mínimo, certo, exigido por lei, 7 meia-vidas do fármaco. Essa substância tem um tempo que ela decai 50% da concentração plasmática, certo? Então, a gente tem essa meia-vida da substância e aí a gente vai multiplicar 7 vezes, é o intervalo entre uma administração e outra. E aí, ó, entre essas duas fases, esses dois grupos, vocês observem que tanto o grupo 1 como o grupo 2, ambos os indivíduos fizeram uso em momentos diferentes, respeitando no mínimo o washout, né? Que é 7 vezes o tempo da meia-vida, eles fizeram uso dos dois produtos. E aí não tem um grupo controle, porque cada indivíduo é o próprio controle dele mesmo, gerando, certo? Uma variabilidade no estudo menor. Então, a gente precisa, nesse tipo de estudo, como a variabilidade é menor, uma quantidade de voluntários menor, reduzindo o custo desse tipo de desenho de estudo, certo? E aí a gente tem, ó, que para o voluntário, né? Para ser um voluntário, ele tem que passar por uma série de baterias. Então, a gente tem, dentro da bioequivalência, de forma didática, agora eu vou falar, e depois eu vou falar da forma da resolução, nós temos essas 3 etapas. Né? Se você pegar livros para ler isso aí, resoluções mais antigas, você vai ver que era assim o desenho. Nós temos a etapa analítica, a clínica, analítica e a estatística, certo? A etapa clínica era feito todo o desenho do protocolo, né? Dieta, seleção dos voluntários, né? A avaliação deles, internação desses voluntários, são áreas reservadas, né, para esse estudo, acompanhamento médico, com UTI, um grupo multiprofissional, enfermeiro, farmacêuticos, nutricionistas, então é uma equipe grande, técnicos de enfermagem, né? Então, é uma equipe multi mesmo para fazer esse tipo de estudo, né? E aí ele coleta as amostras, né? E esse estudo, para ter validade, também vai ser submetido a um comitê de ética, né? Aprovado é que ele pode ser realizado e aí você interna os voluntários. Quando você coleta as amostras, o sangue dos voluntários, você vai coletar de acordo com o cronograma de coleta daquela substância que está sendo avaliada. Tanto o medicamento teste quanto o medicamento de referência nas duas fases, como a gente viu lá na imagem. Essas amostras são captadas e vão ser levadas para um laboratório para fazer o doseamento, a quantificação, o teor da substância naquelas amostras. E aí você precisa, né, desenvolver técnicas para analisar. Não é como você chega, vou no laboratório, vou ver quanto é que está a minha glicose, né? Até na farmácia hoje você vê. Né? Então, não, né? A gente tem que criar um método, validar esse método e aplicar esse método de acordo com as normas da Anvisa, certo? Então, tem as normas bem criteriosas para que a gente aplique, quantifique e avalie. E uma vez que a gente avalia, joga todos esses dados para uma etapa que a gente chamava de estatística e ele vai fazer os cálculos e vai dizer, gerando um relatório final, se o medicamento é bioequivalente ou não, de acordo com os resultados estatísticos, certo? Ele vai ver se há ou não diferença estatística entre medicamento referência e similar. Só que, certo? A resolução de 2014, ele veio, né, tratando da realização de estudos de bioequivalência, a 56, e biosfondade relativa, como a etapa clínica passa a abranger tanto a clínica como a estatística. A estatística agora está dentro da clínica. Qual a visão deles atualmente, né? Como é um estudo aleatório, certo?
a seleção dos grupos lá, lembra que eu dividi os grupos de 24 voluntários, grupo 1 e grupo 2, né? É feita eletronicamente, um software, né, estatístico, ele vai distribuir de forma aleatória, para que você não induza nenhum resultado no estudo. Como também aqueles 24 voluntários, como é que eu cheguei disso? Né? Aquele N da amostra, para ter um resultado que tem um poder estatístico para ser avaliado. Né? Isso através da variabilidade da substância, certo? Do fármaco a ser estudado. E isso também através de cálculos estatísticos. Então, eles juntaram a estatística, por conta disso aí, que a estatística já entrava desde o início no processo, esses protocolos, para depois entrar no processo. Né? E no final, análise estatística do produto, certo? Lembra quando eu falei de vocês que eles vão tratar, né, a quantidade e a velocidade? E aí eu falei da quantidade máxima que atinge na corrente circulatória em um determinado tempo, né? Tanto para o medicamento teste quanto para o medicamento referência é feita uma relação entre os dois. A concentração máxima, certo, atingida, certo, medicamento teste, dividido pela concentração máxima atingida pelo medicamento referência, eles podem variar, certo, de 80% a 125%. Se estiver dentro dessa faixa, ele está aprovado. Se estiver fora, ele está reprovado desse item. E o outro item que é avaliado é a área sobre a curva, certo? E essa área sobre a curva representa a quantidade do fármaco que chega na corrente circulatória sistêmica, certo? E aí ele vai comparar, se também estiver entre 80% e 125%, o produto está aprovado. Se estiver fora disso, ele está reprovado. Ok? Então, essa é a margem de segurança que a gente tem de um medicamento bioequivalente, tanto medicamento genérico como medicamento similar. Então, ele pode dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas está dentro dessas variabilidades. Aí tem gente que pensa que é muito alto isso. Não é, certo? Quem trabalha com análise bioanalítica, com amostras biológicas, sabe que essas variações, as metodologias em si só avaliam, já geram uma variabilidade das técnicas de 10%, 15%, certo? Aceitáveis. Então, a gente sabe que isso aí também tem muita, na precisão e exatidão do método de quantificação também, certo? Então, tem essa aceitação maior também, não só, né, pelo produto, mas também pelas variabilidades técnicas, que a gente ainda tem limitações sobre isso. Aí eu peguei aqui, ó, Danilo disse, não bota muita coisa técnica, pessoal, né? Aí eu peguei um estudo que eu fiz em 2000, não vou nem dizer, que foi do meu mestrado aqui, um estudo bem rapidinho, certo? Só para a gente ver, ó, a quantidade de autores que tem aqui é só um pedaço, né, das pessoas. Um orientador, Davi Pereira Santana, que nesse momento também está fazendo uma live, eu queria estar assistindo, mas aí coincidiu, né? Concorrência pesada, então espero que tenha dado sucesso lá para ele. Mas a gente continua aqui no processo, quero mandar só um abraço, ele, Danilo, Thalita, Pina, Sardom, Romero, né, André Luiz, um pessoal, uma equipe que deixa saudade, uma equipe hoje que era multiprofissional, né? Mas profissionais, a maioria farmacêuticos, ter elevado o nível, né, Danilo? Você conheceu o pessoal aí, né? Conheço todo mundo que você falou aí. Pronto. Então, a gente, ó, vou falar só um pouquinho do protocolo para a gente ter ideia de uma coisa mais prática, certo? A gente tratou da dose de cimetidina de 400 miligramas, certo? Protocolo desse estudo, certo? Em voluntários sadios, e eu fui avaliar, né, essa bioequivalência, essa biodisponibilidade da cimetidina. Não vou dizer o nome dos laboratórios, né, porque é segredo, então pode estar revelando, mas isso aqui já está até público, já foi publicado isso aqui no artigo há 10 anos atrás, então já tem uma publicação boa. Então a gente administrou, como a gente fez o desenho lá, lembra? Peguei 26 voluntários, certo? A resolução do Brasil diz que tem que ser no mínimo 24 voluntários, então eu peguei 26 para ter uma segurança, se perdesse algum, né? A gente tem uma folga lá, de 2, e aí, desses 26 voluntários, dividimos em 2 grupos de 13, né? E aí eles fizeram uso do medicamento teste de referência em fases diferentes. O período de intervalo entre uma fase e outra foi 7 dias. E aí a gente obtém, ó, só de forma bem rápida, isso aqui é a média, certo? A curva. Ó.
a comparação da curva farmacocinética do medicamento teste em rosa, né? E um azul mais escuro, quase preto, do medicamento de referência. Isso é na prática, aquele desenhozinho que a gente viu comparando o teste de referência, né? E aí a gente traça para os parâmetros farmacocinéticos e a gente vai ver a área sobre a curva, certo? Tanto no medicamento teste como no medicamento de referência, os dados aqui, ó, obtidos, que a gente obteve na prática, isso, da média dos 26 voluntários, né? A gente está vendo o desvio padrão aí, coeficiente de variação, desculpa, a média do coeficiente de variação de cada valor farmacocinético, mas a gente observa que os valores são muito próximos, né? A gente compara a área sobre a curva de um e outro, né? E do C máximo. Com certeza não, a gente fez o tratamento estatístico e viu que esse medicamento é o quê? Bioequivalente, né? Então, só para mostrar, né, como é na prática que a gente obtém. Isso aqui é só um resumo de vários dados, certo? Para a gente chegar nesse conjunto aqui de dados, eu faço uma análise de aproximadamente, eu fiz aproximadamente umas 2.000 análises de doseamento para gerar uma planilha e fazer o tratamento estatístico e chegar nesses dados resumidos que avaliam o processo final. Então, por que escolher um medicamento genérico? Né? Aí eu quero que vocês, se alguém não tiver ainda convencido, tiver alguma dúvida, me diga. Mas eles são seguros, são eficazes e são mais baratos que o medicamento de referência. Então, está gastando dinheiro quem quer, certo? Ou muito especificamente por conta de uma alergia, por conta de uma intolerância a um determinado medicamento, mas isso é uma parcela minúscula, né? Em relação à forma global do processo, né? Então, tirando essa especificidade, uma dica, certo, que eu vou dar a vocês. Para quem faz uso contínuo, certo, do medicamento para hipertensão, diabetes, certo? Uma dica. Se você faz uso daquele produto genérico ou similar e ele, certo? E ele está apresentando resultados satisfatórios, procurem sempre manter daquele laboratório. Isso é uma dica, certo? Lembra lá da margem de segurança de 80% a 125%? Imagine você deu uma de 81%, ele é bem equivalente. E o outro deu 124%, mas você compara os dois, dá uma distância grande. Isso pode gerar ações diferentes, tanto mais intensas como menos intensas, certo? Então, para medicamentos de uso crônico, eu dou essa dica, porque pode gerar uma variação mesmo. E pode não gerar nada, certo? Então, é importante a gente estar de olho nesse processo. Ok? Danilo, alguma pergunta aí, pessoal? E aí, pessoal, alguma pergunta aí? Cadê? As perguntas que tinham eu já fiz. Eu tenho uma consideração a fazer, né? Porque para a gente aqui, que está assim, dentro da cidade, né, com muitas farmácias à disposição, cheio de medicamentos, então, assim, às vezes, a gente muitas vezes não olha o Brasil, né, como um todo, né? Então, a gente olha o Brasil, muitas vezes, como o local em que a gente vive, né, e salva algumas situações. Então, hoje a gente aqui tem uma fartura muito grande, né, de acesso ao medicamento, né, tanto em postos de saúde gratuitos, quanto do governo em alguns convênios com farmácia, quanto compramos em farmácia também. Né? O acesso ao medicamento a gente é fácil. Né? Então, se você chegar numa farmácia aí e ver a quantidade de genéricos que tem, hoje os genéricos eles abarcam aí uma fatia de 30% das vendas, né, de todos os medicamentos do Brasil. Então, isso é uma coisa impressionante, né? É muito alto, é um volume de venda muito alto. E outra, trouxe uma variedade muito maior a um preço muito mais baixo. Então, se você parar para pensar, né, há anos atrás, a população, principalmente populações de comunidades de difícil acesso, né, eles não tinham acesso a um portfólio tão grande de medicamentos, né? Porque muitas vezes até o governo, né, através do SUS, quando faz a aquisição desse medicamento, ele também leva em conta, né, tá dentro do ciclo da assistência farmacêutica também, né, avaliar o custo daquele medicamento para poder fazer uma aquisição, né, de um medicamento adequado a um custo acessível para poder distribuir à população.
Então, ou seja, os genéricos eles fazem com que esse custo ele caia, né? E que o governo ele consiga, né, contemplar a população aí, né, com acesso ao medicamento muito mais do que se só existissem referências no mercado, né? Então, essa questão do acesso, né, que o medicamento genérico deu, também é de uma importância primordial. Aqui, ó, também chegou um comentário, né? Muito boa dica, faço uso do prednisona, né? Deisiane colocou. Coisa boa. Só para reforçar aí, né? A gente já vive num país com uma desigualdade social enorme, né? Isso aumentou a acessibilidade ao medicamento. Antes as pessoas não tinham dinheiro para comprar um medicamento. Dani falou um Viagra, aí o Viagra é R$50, R$70, 20, depois baixou para 30, hoje está em 20 e poucos reais. Uma caixa com uma unidade. Um exemplo, certo? Você compra uma caixa com 4 unidades por R$4, R$5 do genérico, com a mesma qualidade de segurança. Então, a acessibilidade, né? O bem social que esse produto faz, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí. A gente vivia num país, né, que estava se falando aí em 50 milhões de pessoas com dificuldades de comprar medicamento. Imagine depois dessa pandemia, né, que tem difícil acesso ao medicamento por motivos financeiros, não é por motivos físicos, que tem a farmácia distante, não é. Por motivo financeiro. Né? Imagine agora, né, depois dessa crise que a gente vai passar. É uma crise de saúde, mas também uma crise política e uma crise econômica, né, que a gente só vê os índices aumentando de desemprego, né. Então, assim, é um produto que, além de ser um produto para a saúde, é um bem social, né? Quem fez essa política, criou essa política, independente de partido, né? Que foi lá, acho que no governo acho não, tenho certeza que foi no governo de Fernando Henrique, José Serra, que foi o ministro da Saúde, nunca votei nele, mas eu tenho que aplaudir essa atitude que ele teve, né? Muitos dizem que por interesse próprio, que ele é dono de indústria, mas vamos seguir lá para frente. Mas ele fez uma coisa, um bem social enorme, né? E aí a gente tem que valorizar essa qualidade desse produto e essa acessibilidade que ele dá à população. Isso é o que a gente tem de mais interessante, né? Qualidade, segurança e acessibilidade com preço mais barato, né? Eu lembrei de uma coisa agora, Eduardo, falando de genérico, né? Falou de patentes também durante aí a apresentação, e a gente está vivendo num momento aí de pandemia, né? Então, inclusive, já me questionaram, né, como é que seria se uma empresa desenvolver um medicamento que ele sirva aí para o Covid, como é que vai, né, ser esse acesso à população a esse medicamento, já que tem a questão da patente, né? Só que a gente tem uma situação bastante interessante, né, que já aconteceu, inclusive, o Brasil, ele foi pioneiro, né, nessa questão, né, com o efavirenz. O efavirenz é um medicamento utilizado para AIDS, né, no coquetel da AIDS, e o que aconteceu aí nos anos 90? Uma indústria, né, norte-americana, ela tinha a detenção da patente do efavirenz, e ela vendia para o governo brasileiro a unidade do efavirenz a aproximadamente $1,50. Então, ou seja, imagina, né, estava em lei que o governo teria, né, o governo criou uma lei para garantir que todas as pessoas que tivessem, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que seria a AIDS, eles tivessem acesso gratuito ao medicamento, já que o custo de um mês de tratamento chegava aí a 30 mil, 20 mil reais, e não é todo mundo que pode pagar um tratamento desse. Então, ou seja, se colocou-se na lei, né, só que o custo era muito alto, né, porque a AIDS ela virou uma pandemia, ela virou, né, no início a desinformação, né, aliada ao preconceito, né, achando que aquilo era uma doença de um certo nicho da população, de vinda de gays apenas, né, de profissionais do sexo e tal, tinha essa questão, né, e hoje a gente sabe que não, né. Então o governo negociou com a empresa para tentar baixar, porque ela vendia para outros países a 30, 50 centavos de dólar e vendia para o Brasil a $1,50 cada unidade. Então, a empresa não entrou em acordo e o que aconteceu? O Brasil entrou com uma ação, um pedido na justiça de quebra de patente, né? Então, ou seja, a empresa que não queria negociar um preço mais baixo, ela foi obrigada
a ceder a tecnologia da produção porque estava numa situação de calamidade. Ou ela cedia para favorecer a um bem maior, né, que seria a saúde da população, né, ou ela sofreria sanções aí perante a justiça, né? Então, ou seja, hoje, né, a gente tem aí o efavirense sendo produzido aqui em Pernambuco e sendo distribuído para a África, para todo o território nacional, né? O Lafep aqui mesmo é prova disso. Produz na Farmanguinhos também, no Rio de Janeiro. E outra, se acontecer isso também com o Covid, tenho Posso falar só certeza. uma coisa? Isso aí. Quem fez a biodisponibilidade, eu participei do estudo da biodisponibilidade da efavirense aqui no Brasil. Eu fui voluntário também. Eu fiz o estudo. Você sabe disso, foi a gente lá, né, o grupo. Exatamente, eu participei aí do estudo como voluntário. Então, pessoal, se acontecer hoje de um medicamento ser descoberto aí para o Covid, de fato, né, esses testes novos aí com medicamentos que já existem, eles serem eficazes. Se ele tivesse sob patente, né, a empresa corre um grande risco de fato, ela perder essa patente, porque, na verdade, o benefício público que esse medicamento, essa vacina, né, ele vai trazer de uma forma mundial, ela sobrepõe, né, a questão da empresa de recuperar o dinheiro que foi investido na pesquisa. Porque, na verdade, cai num ponto de ela libera a patente, né, mas o mundo é beneficiado por aquilo de uma forma muito imediata, né? Nós estamos passando por uma situação crítica e uma situação única, né? Então, tenho certeza que qualquer medicamento que esteja sob patente, que ele passar a ser eficaz de fato contra o Covid-19, essa empresa ela corre um grande risco de ter essa patente quebrada para poder liberar esse medicamento o quanto antes aí para que outras empresas produzam e esse acesso seja mais rápido, né, para a população mundial. Então, é isso que provavelmente aconteça aí se algum medicamento sob patente vier a ser eficaz, né? E aí, Isso. Eduardo? É a mesma coisa com as vacinas, né? Eu estou finalizando aqui, mas a mesma coisa, só para complementar, Danilo, a mesma coisa com as vacinas, né? O custo dessas vacinas, né? Com o desenvolvimento delas também, os governos dos países, principalmente as nações mais potentes, estão prometendo, né, comprar milhões de unidades. Então, não vai ter um prejuízo para os laboratórios que desenvolverem, né? Eles vão ter uma compra garantida. Ele não está tendo exclusividade depois, posterior, de exclusividade, né, de produzir e comercializar esses produtos. Mas, inicialmente, eles vão tirar todo o seu investimento já de cara, né? Que a gente vai saber, o mundo todo está querendo isso, né? Mas vamos voltar para o genérico, Danilo. Tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver quem foi que fez. Foi Silvano, né? Dizendo que. Eu acho que tu até respondeu. Boa noite, professores. Sei que a ação é a mesma, mas tem pessoas que relatam que o medicamento referência é mais rápido do que o genérico, né? Então, eu acredito que aquela questão da variação do percentual que tu falou, né? Ele pode também responder isso, né? E também tem a questão psicológica, né? Muito grande. Né? O efeito placebo, o efeito psicológico. Você compra um medicamento, né? E às vezes não fica confiando e não tem essa ação também que influencia muito, né? Você não confia no produto, a mente pode influenciar de forma geral ou apenas de forma casual, que é um produto que ele não faz uso, de uso contínuo e assim não fez o efeito porque o quadro clínico era diferente de outra situação que ele fez uso do outro, né? Então, mas estatisticamente não tem essa diferença, né? Como a gente viu. Mas isso aí já... essa variação também pode interferir, né? Mas não de ser mais lento, mais rápido, mais ou menos eficaz. Ok? A gente tem que acreditar que é igual. Já responde também a pergunta de Emanuel, que estava aqui. Então, ok. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Para a gente poder, né, dar o fechamento. Eu acredito que ficou claro, né? Quem está aí gostou, deu um feedback aqui a gente, para a gente saber se pelo menos atingiu, né, a expectativa, se deu para entender, né, sobre a questão dos genéricos. Você acredita agora no medicamento genérico? É isso aí. Posso continuar para finalizar o processo aqui? Continua, então. Aí, se vocês quiserem mais informações sobre medicamentos genéricos, o canal é o site da Anvisa, certo? Lá vai ter os centros de bioequivalência, apesar que hoje está
muito reduzida, está reduzida os ensaios de bioequivalência no Brasil, feito mais na Índia, na China, que se tornaram mais baratos, principalmente na Índia, serem feitos. Mas lá vocês encontram as informações, as resoluções, né? A Anvisa tem uma ala só de medicamentos genéricos, e aí vocês têm essas informações de forma mais ampla, certo? Só para divulgar um pouquinho, eu produzi um medicamento, um livro de biofísica básica aplicada às ciências farmacêuticas, que tem até relacionado com o que a gente discutiu aqui, sobre da liberação, certo? Eu e dois amigos meus, professores também farmacêuticos, né? Ana Lúcia Guedes e Edson Neves, a gente produziu esse livro junto com uma série de alunos em parceria da gente e conseguiu produzir esse livro de biofísica básica, certo? Então, quem quiser aí, só entrar em contato, que a gente está aí só para divulgar um pouquinho a farmácia que a gente está agora iniciando a caminhada, a farmácia que a gente procura fazer um trabalho diferenciado, uma série de serviços farmacêuticos, aqui só listando alguns, né, em parceria com o doutor Geraldo Ferreira de Lima Filho, certo? Farmacêutico clínico também, que está nessa parceria comigo. E gostaria de agradecer, né, os contatos, quem quiser tirar mais alguma dúvida, entrar mais informações, meu e da farmácia, certo? E, assim, gostaria só de agradecer a né? conversa. Lembrando que a farmácia é em Caruaru, certo? Espero que depois ela expanda para outras cidades, né? A gente está pensando aí, vai ficar só em uma unidade, mas por enquanto é em Caruaru, né? Viu, Danilo? Eu queria agradecer o convite, sempre, assim, a gente está disposto a falar, e principalmente de genérico, né? Que é uma coisa que já era para estar e participar mais da nossa cultura, né? O povo ainda tem uma rejeição muito grande, principalmente relacionados, aí eu não tenho medo de dizer, os médicos, né? Não sei por que motivo, mas os médicos, alguns médicos, eles criam barreiras a esses medicamentos genéricos, não sei por quê, tecnicamente não tem explicação, né? Então, os médicos, eles geram barreiras, são os principais prescritores do Brasil, então, dificultando essa inserção, né? Se a gente for comparar Canadá, Alemanha, né? O mercado de genérico é bem maior, é dominante, os Estados Unidos é dominante em relação aos outros produtos, certo? Por quê? Porque tem a segurança, tem a eficácia e tem um preço mais barato. Então, são produtos que dominam o mercado, enquanto no Brasil eles não são dominantes ainda por conta, né? Não são mais dominantes ainda por conta dessas características, tanto da população não acreditar no que é mais barato, como da classe médica também, alguns médicos aí que também rejeitam muito esse tipo de produto. Não sei se é por desinformações ou por outro interesse, mas tem isso aí, tá bom? E aí a gente fica disponível para vocês aí, quiserem mandar, certo, por e-mail, entrar no Instagram lá, perguntar alguma coisa, a gente está disponível, tá bom? Muito obrigado, Danilo. E Valeu, mais uma vez agradeço. E tem aqui algumas mensagens, né? Eva mandou aqui, dizendo que foi muito produtivo e enriquecedor, né? Grande relevância ao tema e parabenizando aos professores envolvidos. Né? Vitória também agradecendo, né? Dizendo que foi muito claro. Né? Também aqui a Manuela parabenizando. Então, ou seja, o feedback, né, foi positivo. Também aqui, ó, teve outra pessoa, deixa eu ver. A professora Manuela Barro, né? Impressionante a simplicidade dos professores, parabéns, foi excelente, nem vi a hora passar. Que bom, né? Então, assim, isso de fato mostra que deu para passar, né, aí, tirar essas dúvidas. Eita, eu acho que eu apaguei uma mensagem aqui sem querer de alguém. Né? Me desculpe aí. Lana também aqui, agradecendo, né, dizendo que foi muito proveitoso. Então, Ricardo também. Coisa boa. A gente teve um feedback, né? Aqui, Góis, então, várias pessoas. Então, assim, foi atingido aí o objetivo, né? Eu agradeço mais uma vez aí, Carlos Eduardo, pela parceria, né? Você é um cara que sempre estende a mão aí nas horas difíceis para a coordenação de farmácia, né? Então, é um professor que faz parte aí do meu NDE, do Núcleo Docente Estruturante, né? É um professor também de várias disciplinas aí do nosso curso. Então, só tenho a agradecer, né? O feedback foi positivo aqui de todos.
com certeza aí a gente conseguiu passar, né, um conhecimento ou reforçar esse conhecimento, né, para muitos que possivelmente, né, mais à frente vão estar também sendo multiplicadores, né? Então, pessoal, amanhã a gente tem mais uma live, lembrando disso, né? Uma live, um webinar com o professor René Duarte, tratando de ansiedade, né? E alternativas que podem ser utilizadas para ela, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente muito isolado, né? Sem interação social, confinado muitas vezes, ou tendo que trabalhar, tendo que sair, mas sempre com aquela apreensão, né? O medo sempre está sondando, né? O nosso cotidiano ultimamente. A gente tem medo de trazer o corona para casa. Então, amanhã tem essa webinar aí com o professor René Duarte e a professora Manuela Barros, ok? Então, espero todo mundo lá. O link dessa webinar de amanhã, ela já está disponível nas redes também, né? Eu acredito que o mesmo meio com que vocês se ligaram a essa live hoje também receberam um link da próxima palestra, né? Então, mas também está disponível na página da Univisa, na página farmácia_Univisa, né? E também na minha rede social, né? @Danilo Fontes, com 2 S no final. Podem procurar lá que vocês têm acesso ao link, tá ok? Grande abraço aí, todo mundo. Eduardo, mais uma vez, obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Danilo. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Alô, cara.